redenção se aproxima, já estamos quase ouvindo os clarins de sua vinda. Ainda é tempo de ir avante, anunciar a toda a gente que Jesus está voltando, vitorioso e triunfante. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. O Senhor nos permite mais uma vez estarmos juntos para dar seguimento ao nosso curso de escatologia da perspectiva reformada. A série de estudos que nós estamos realizando tem como subtema o fim do mundo, porque de fato a gente vai falar sobre as últimas coisas de uma perspectiva bíblica e muito especialmente nos ensinos de Jesus e dos apóstolos. Nossa proposta não é necessariamente uma abordagem do livro do Apocalipse, mas uma abordagem sobre o fim dos tempos. Por isso que nós estamos estudando sobre escatologia. E se você já está inscrito nesse curso, você está nesse grupo aqui, que já está aqui na minha tela. Nós estamos aqui hoje com 20 alunos que estão conectados aqui comigo. Eu estou gravando isso aqui um dia antes, né? Você vai assistir isso aí na quinta-feira à noite, mas nós gravamos na quarta-feira. Nós gastamos um tempo primeiro com esses alunos e respondendo a possíveis perguntas, dúvidas que eles tiverem, já que na transmissão depois aí na quinta-feira já não dá para a gente interagir com as perguntas e respostas. Mas mesmo você que está aí, se você tem dúvidas, você pode escrever e na próxima semana nós poderemos responder ou apontar em que momento a gente vai tratar sobre isso. Porque o nosso desejo é, de fato, esclarecer aquilo que está nebuloso na sua mente, trazer paz, porque todo ensino bíblico ele faz isso, ele produz paz no nosso coração, ele nos traz tranquilidade e faz com que a gente possa viver com esperança. Então, estudar sobre as últimas coisas produz em nosso coração esperança. E é isso que a gente deseja para a vida de cada um de vocês. Vamos, nesse momento, orar, pedindo a bênção de Deus sobre nossas vidas e sobre o estudo que nós teremos hoje. Oremos. Pai bendito e amado, nós te damos graças pelo imenso privilégio que o Senhor nos concede de separar esse momento para estudarmos a Tua Palavra, para aprendermos mais, especialmente sobre as últimas coisas. Afinal, toda a nossa teologia, todo o nosso conhecimento bíblico aponta para o fim, onde aquilo que nós já desfrutamos hoje, ainda em forma de sementes, algumas coisas ainda de maneira embrionária, a gente possa desfrutar plenamente na Tua presença quando tudo se consumar. E que bom saber que o Senhor promete estar conosco todos os dias da nossa peregrinação. E como peregrinos e forasteiros, aguardamos por novo céu e nova terra onde habitam justiça. Que ao estudarmos sobre esses temas, nosso coração seja fortalecido, a nossa fé seja revigorada. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Apenas relembrando aqui, se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez sobre escatologia, eu lhe recomendo que você procure na playlist que tem aqui os primeiros vídeos, onde a gente já... Esse é o quarto vídeo, né? Então a gente tem já um vídeo gravado, o primeiro estudo, que é a introdução desse curso, é fundamental para você ver ali as obras indicadas,
descobrir os principais temas que nós vamos abordar. E a primeira exposição bíblica que nós fizemos de 1 Tessalonicenses 4, onde a palavra de Deus traz consolo para os cristãos, exatamente ao falar sobre o reencontro com o Senhor no último dia, quando o Senhor voltará e arrebatará a sua igreja para o encontro com o Senhor nos ares. E assim nós e aqueles que já morreram em Cristo nos encontraremos, estaremos todos juntos com o Senhor para sempre. Depois nós estudamos sobre escatologia inaugurada, da perspectiva do Antigo Testamento, e iniciamos o nosso estudo aqui já em Mateus, no sermão escatológico, que eu peço já que você abra, deixe sua Bíblia aberta aí em Mateus capítulo 24. Nós tivemos então, na semana passada, aprendemos sobre o sentido da história e estudamos aqui no sermão escatológico sobre a tribulação e a destruição do templo de Jerusalém, conforme profetizado por Jesus. E hoje, então, nós vamos ficar aqui, vamos falar sobre os últimos dias, sinais dos tempos, e aqui nesse sermão escatológico, quando ele fala do princípio das dores. Então, essa é a nossa abordagem hoje. Se der tempo, no final, já dou uma prévia do que a gente vai tratar na próxima semana. Mas hoje nós vamos falar sobre isso, os últimos dias, sinais dos tempos e o princípio das dores. Então, antes de citar aqui o texto de Mateus 24, devo lhe lembrar que esse sermão profético, ele é narrado pelos 3 evangelistas, apenas João que não o registra. E nós vamos, inclusive, hoje perceber alguma coisinha a mais que coloca, que cada evangelista estabelece ali. Nós vimos que esse sermão, Jesus começou a ensinar aos seus discípulos a partir de uma pergunta que fizeram para ele. Jesus anteriormente tinha lamentado sobre Jerusalém, dito: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vocês não quiseram. Então o Senhor lamenta, chora por Jerusalém, e aí quando ele sai do templo, então os discípulos lhe perguntam, falam assim para Jesus: Jesus, olha só para esse templo, que pedras, que construções. Então Jesus já tinha dito que Jerusalém iria ficar deserta, que ia ser assolado, ele quis acolher, mas o povo, por causa de sua incredulidade, não se arrependeu. Ele profetizou que havia esses tempos difíceis. Então os discípulos perguntam: Senhor, olha para essas pedras, que coisa linda, não é? E aí Jesus diz na hora: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então os discípulos chamam ele de novo e falam: Senhor, quando que isso vai acontecer? Quando é que nós vamos ver Jerusalém, como o Senhor disse no versículo 23, capítulo 23, verso 38, eis que a vossa casa ficará deserta. Quando é que a gente vai ver isso acontecer, pedra sobre pedra que não vai ficar mais em pé, ou seja, tudo derrubado? Quando é que isso vai acontecer? Então Jesus vai responder essa pergunta sobre a destruição de Jerusalém, que na semana passada nós vimos que acontece no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito e os romanos invadem Jerusalém e destroem completamente. Historiadores daquele período chegam a dizer que os muros, as construções ficaram aplainadas, como se nem houvesse vestígio de que ali um dia teve um muro, uma edificação. Então isso de fato aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Só que a pergunta dos discípulos não foi só sobre quando ia ter a destruição de Jerusalém. A pergunta é: que sinal haverá, dize-nos quando sucederão essas coisas, ou seja, a destruição do templo, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, ou seja, quando é que vai ser o fim dos séculos, o fim do mundo? O Senhor vai vir e vai acabar tudo aqui. Quando é que isso vai acontecer? Então o Senhor passa a discorrer aqui no texto. No nosso segundo estudo, que a gente fala de escatologia inaugurada e falsos profetas, eu fiz questão de gastar aquele estudo só para trazer um alerta. Sempre que você vai falar sobre as últimas coisas, esteja alerta, porque vão surgir falsos mestres, falsos profetas para enganar a muitos. O texto deixa claro isso. Esse aqui é um dos primeiros sinais, uma das primeiras
cautelas que Cristo nos traz. Então eu falei especificamente ali porque, de fato, é uma ênfase bíblica. Infelizmente, não é uma ênfase nas pregações, nos púlpitos. Pouca gente você ouve aí falando sobre falsos mestres e falsos profetas. Pelo contrário, não há nem antídoto para as pessoas falar como é que eu vou identificar um falso mestre, como é que eu vou identificar uma falsa pregação. A maioria das pessoas nunca nem ouviram isso na vida. Então, Jesus enfatizou isso, os apóstolos enfatizaram isso. Você tem, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, várias exortações para o povo se acautelar contra esses que falam em nome de Deus, mas nunca foram enviados por Deus. Então, Jesus deu a ênfase devida e por isso eu fiz questão de gastar um tempo maior. Esse é um dos sinais dos tempos, um dos sinais dos últimos dias, que nós vamos ver aqui, ele assim citando. Observe que na divisão aqui de Mateus, os versos 1 e 2, exatamente quando eles fazem essa citação sobre a construção do templo, e que não vai ficar pedra sobre pedra nenhuma. Depois, do versículo 3 até o versículo 8, a resposta de Jesus é exatamente apontando o princípio das dores. Aí depois nós temos, a partir do verso 8, o que vai acontecer com os discípulos nesse período, ou seja, no meio desse momento. E depois temos uma referência à grande tribulação, que volta ao tema da destruição do templo, e mais adiante ele vai falar sobre a volta do Filho do Homem, os sinais que vão vir que marcarão a vinda do Messias. Então, o que nós vamos tratar hoje diz respeito a essa resposta de Jesus. Ele diz, ninguém vos engane. Então, no princípio das dores, os sinais dos tempos que mostram que a vinda está próxima, ele descreve aqui. E a primeira coisa que ele fala é, ninguém vos engane. Cuidado com os falsos mestres de plantão. Porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então esse cuidado com os falsos mestres, com os falsos profetas, de gente dizendo que já é chegado o fim, isso vai surgir e vai procurar e vai conseguir enganar muita gente. Eu me lembro que um tempo atrás eu vi uma placa aqui na BR-116, aqui em Canoas, estava indo em direção à Serra, e tinha lá uma data, não me recordo agora, era como se fosse assim, 23 de maio de 2017. Você está pronto para isso? Aí tinha um site embaixo. Como era um outdoor enorme, eu falei, o que será isso? Será alguma coisa de igreja? E aí era uma igreja que ela dizia assim, 14 itens. Até o 10º, eu falei, concordo com tudo. Aí começou o 11º, 12º, aí começou o desvio da Bíblia. A pessoa estava datando a volta de Cristo, era um grupo religioso, não me recordo agora o nome. Mas assim, esses grupos messiânicos, esses grupos dizendo que está chegando a hora, sempre existiram e continuarão existindo até o último dia, porque é indicado pelo próprio Senhor Jesus que assim haveria de acontecer e nós só estamos constatando essas coisas. Então nós já falamos sobre falsos profetas, eu não vou mais me deter sobre isso. Agora, olha o que ele diz de outros sinais dos tempos que se enquadram aqui nisso que ele chama de princípio das dores. Ele diz assim, e certamente, ou seja, não há dúvida, é convicto, certamente ouvireis falar do que a gente vai ouvir falar? Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Como ele vai dizer no finalzinho ali, no versículo 8, porém, isso tudo é o princípio das dores. Você sabe qual é a figura do princípio das dores, né? Se é o princípio, vai ter o fim das dores. O início das dores é aquelas dores iniciais. É como se fosse aquela mãe que está com a criança para nascer e começando a entrar em trabalho de parto. Ou seja, a mãe é igual a minha esposa. Eu me lembro que quando ela foi ter o meu primeiro filho, ela me acordava de noite dizendo assim, Daninho, eu acho que está vindo as contrações. Eu falei, amor, vai dormir. Não é não, porque se fosse, tu não estava na dúvida. Esse negócio deve ser forte. E, de fato, minha esposa não sentiu as dores, por isso que os nossos filhos foram todos feitos parto cesáreo. Mas, assim, geralmente a pessoa começa a sentir a contração e começa a intensificar e vai intensificando. As mulheres que já tiveram filhos parto natural sabem bem isso. Ou seja, tem o início das dores e tem o momento
culminante das dores, que é na hora que o menino está para nascer. Aquele é o momento mais difícil, a hora de expelir o menino de dentro da barriga. Esse deve ser o momento mais difícil. Certamente é uma dor aí que só as mulheres sabem como é, mas eu imagino como deve ser terrível. Como deve ser terrível aquele momento que é o momento do nascimento. Aí depois que nasce, que o menino sai, aí o médico, a parteira, pega a criancinha, traz para perto da mãe, a mãe está chorando, e quando olha para o rostinho, esquece, ela está toda ardida ali, pode ser a dor que for, ela esqueceu por aquele momento as dores, vendo seu filhinho. E ela olha, que alegria ali, assim, ai meu Deus, e chora emocionada e tal, e vai se recuperar, porque agora a alegria de ter trazido uma criança superou toda a dor. Então, se a gente pudesse colocar aqui esses 3 momentos, o princípio das dores é o momento que começa o trabalho de parto. Né? Começou só, ainda não é aquele momento ali, ainda falta dilatar mais um pouco aí. Aí chega o momento de expelir a criança, que é o momento ali do desfecho, e depois a criança vinda e tranquilidade. Então, usando essa figura, o princípio das dores, esses sinais que nós estamos vendo aqui hoje, eles estão nessa primeira parte. O momento de nascer a criança é exatamente os eventos finais, que são 2. Você sabe quais são esses 2? Não perca, próxima semana vou falar exatamente sobre esses 2 sinais. Eu vou já dizer qual é hoje, né? Que é exatamente a apostasia e a aparição do homem da iniquidade, né? Do anticristo. A gente vai estudar sobre isso em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Se já quiser ir lendo, pode. Nós vamos falar sobre isso semana que vem. Então, esses 2 eventos que faltam, é o momento ali de quando esses dois eventos acontecem, a apostasia e o anticristo, e aí o Senhor vem. É o momento que a criança nasceu. Então, esses 3 momentos aqui são datados. Então, quando a Bíblia fala da grande tribulação, de fato, o que é narrado aqui da destruição de Jerusalém aconteceu, mas aponta para esse momento final. Haverá ainda uma grande tribulação, exatamente nesses momentos que antecedem a vinda de Cristo. Nós vamos ver isso em próximos estudos. Então tem o princípio das dores, a grande tribulação, novo céu, nova terra. Então se a gente pudesse estabelecer alguns critérios didáticos, seriam esses aqui usando a linguagem de Jesus. E a primeira coisa que ele diz é, cuidado com os falsos mestres. A segunda coisa que ele diz é, vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras. Você sabe, eu trabalho no quartel e lido com vários comandantes. Eu tinha um general que uma vez, um brigadeiro, que ele explicou, eu achei muito interessante aquela explicação dele. Ele disse assim, você sabe o que é um tempo de paz? Porque é o tempo que a gente vive hoje no Brasil, nós vivemos tempo de paz. Você sabe o que é um tempo de paz? Aí eu já fui para o Evangelho, né? Não, é um tempo que Jesus está no nosso coração. Ele nem deixou terminar de falar, já disse, não, tempo de paz é um intervalo curto entre 2 guerras. Aí eu fiquei pensando naquilo, né? Recente entrado na vida militar, e aí ele, explicando isso depois, é que você vai olhar a história da humanidade, ela é marcada não por momentos de paz, ela é marcada por tensões e guerras. E o que Jesus está dizendo aqui é exatamente, sabe que vocês vão ouvir muito? Guerras e rumores de guerras. Estourou uma guerra ali, estourou uma guerra entre 2 países, estourou uma guerra mundial, estourou, ou então está para estourar, daqui a pouco os Estados Unidos com a China vão brigar, e aí você vai vendo essas coisas, rumores, e às vezes não acontece, mas às vezes acontece, guerras menores, guerras internas também, guerras civis, e guerras e rumores de guerras, na verdade, revelam, eu concordo com essa interpretação histórica que o meu brigadeiro uma vez me disse, dizendo que o tempo de paz é um intervalo entre 2 guerras. Você tem um tempo de guerra, você vai ter mais guerra, depois você vai ter mais guerra. Nesse mundo, nossa vida é marcada por guerras. E é verdade. Guerras internas da alma, contra o pecado, diariamente. Guerras entre o bem e o mal, o reino de Deus e o reino das trevas. Essas coisas vão sempre existir, vão estar sempre duelando, enquanto nós vivermos aqui. Por isso que quando eu penso em pintar um quadro,
Como que eu pintaria o quadro da igreja? Como é que é uma igreja? Eu diria que é um cenário de guerra mesmo. Um cara ali com morto no caído, o outro faltando a perna, um outro arrastando o outro, levando no ombro, porque isso é igreja, né? Um sendo ajudado por outra pessoa e lembrando que o nosso adversário nunca pausa. Então, às vezes, a gente tem alguns momentos de quietude, tempos de paz, mas daqui a pouco já surge outro problema. Jesus disse, isso é só o princípio das dores. Então, quando a gente começa a ouvir guerra, essas coisas, a gente começa a falar, meu Deus do céu, será que vai ser o fim do mundo? Será que tudo vai se acabar? Então, presta atenção, Jesus está dizendo que isso é só o princípio. Então, o mundo não vai ser terminado em guerra. O mundo é marcado por guerras, o tempo inteiro. O tempo inteiro é marcado por guerras em todas as regiões do globo. E isso mostra uma outra doutrina bíblica, que é a doutrina do pecado, mostrando por que o homem faz guerra. Por causa do pecado que está no coração. Então não há entendimento e começa a brigar. Todas as brigas, desentendimentos são fruto do pecado. E nós vivemos exatamente nesse mundo cheio dessas tensões. Por causa da malignidade humana, por causa da dureza de coração, por causa da dificuldade que as pessoas têm de se relacionarem e resolverem as coisas pacificamente, sendo a guerra uma última tentativa não de se reconciliar, mas de destruir o outro. Então, Jesus disse, vai sempre ter guerra, mas não é o fim. Sabe por que é bom a gente pensar isso aqui também? Eu já assisti tanto filme que mostra lá uma bomba de nitrogênio, de não sei o quê, uma bomba, uma terceira guerra mundial vai ser terrível, vai rachar o planeta no meio e vai extinguir a vida. Olha, o mundo não vai ser destruído com guerra. Então, por que, pastor, o senhor afirma isso? Eu afirmo isso porque Jesus afirmou isso. E será que ele está certo? Tá, tudo que ele falou, Deus está certo? Ele é o Filho de Deus. Ele sabe de todas as coisas. A autenticidade de tudo que ele falou, quantas e quantas profecias do Antigo Testamento se cumprem nele, nenhuma de suas palavras caiu. Eu acredito em tudo que Jesus me disse, tudo que está revelado na Bíblia. E ele disse que o mundo não vai ser destruído com isso. Isso é só o princípio das dores. Então, quando você ouvir de guerras, imagina se você estivesse vivendo lá na Alemanha, se você estivesse vendo aquelas tragédias do Holocausto, ou se você vivesse na Idade Média, vendo a Santa Inquisição, mandando queimar pessoas, você ia dizer, meu Deus, isso é o fim do mundo? É o fim do mundo? É o fim não. É só o princípio das dores, para mostrar que esse mundo é um mundo caído. Por isso que necessita de um Redentor, de um Salvador. Por isso que Cristo veio para salvar o seu povo. Então essa é uma verdade que nós não podemos deixar de considerar. Então essa é uma das primeiras coisas que ele diz, haverá guerras e rumores de guerra. Não vos assusteis, que ainda não é o fim. Olha o que ele diz mais no verso 7. Se levantará nação contra nação e reino contra reino. Ou seja, sempre um querendo se prevalecer sobre o outro. E isso é uma coisa que a gente vê desde as crianças. Parece que esse negócio está dentro do nosso coração. Você vê uma criança se destacando, aí a outra, vou fazer melhor. Aí vai lá e quer vencer aquele ali. Aí esse aqui já fala, não, eu vou. E aí está sempre um querendo vencer o outro. Um se levantando contra o outro. Sempre por inveja, ou para mostrar que é mais forte, medindo forças ali. O tempo inteiro é isso. E o texto diz, se levantará nação contra nação, reino contra reino. Olha o que mais ele diz aqui dos sinais dos tempos. Haverá fomes. Quantas histórias de fome nós já vimos, inclusive no próprio texto bíblico. Pouco tempo depois, em Atos, lá fala de uma fome que veio sobre Jerusalém, terrível, que Paulo estava fazendo ofertas em várias igrejas para mandar para ajudar os pobres de Jerusalém. Então você vê isso já no primeiro século. Você vê isso, não assim, porque tem gente que olha para isso aqui e fala, não, essas coisas vão acontecer. Não vão acontecer não, elas todas já acontecem desde o princípio. Desde o princípio da igreja, desde o primeiro século. Então, fomes, outra coisa que ele diz aqui, terremotos em vários lugares. E você sabe, só se você olhar nos últimos anos, teve terremoto tudo quanto é canto. Alguns sentidos até no Brasil, em algumas regiões, porque graças a Deus aqui no Brasil é bem pouco que a gente sofre tremores de terra.
tsunamis, que são as placas tectônicas se mexendo no meio do mar, que geram aquelas enormes ondas. Ou seja, a Bíblia diz que essas coisas vão acontecer. E a gente vê o tempo inteiro elas acontecendo. Quando acontecer, você fala, ai meu Deus, é o fim. Não, é só o princípio das dores. Então ele diz mais uma vez, verso 8, porém tudo isso é o princípio das dores, não é o fim, é o princípio. Deixa eu comparar aqui com vocês, dá uma olhada por favor no Evangelho de Marcos, quando ele fala dessa mesma parte aqui, porque ele traz uma informação muito interessante. Marcos e depois Lucas, né? Então ele diz assim, Marcos 13, versículo 7. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerra, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Se levantará reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Então você vê Marcos aqui seguindo o mesmo pensamento de Mateus, né? Ou, colocando na ordem certa, Mateus seguindo o mesmo de Marcos, que foi escrito antes. Então agora dá uma olhada lá em Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21 tem uma informação para a nossa época de coronavírus. Porque você está vivendo nessa época e muita gente estava falando, ai meu Deus do céu, acho que é o fim do mundo. Acho que agora vai acabar, viu? 100 mil mortos. E a pessoa perde noção de estatística, né? Porque se você ouve falar de 100 mil mortos, quer dizer, essa semana já passou para 115, mas quantas pessoas foram infectadas? Aí lá fala de 3 milhões e pouco. Ou seja, 3% só da população é que acabou morrendo do vírus. O vírus não é tão letal assim quanto outras coisas. Ou seja, 3% da população, e boa parte delas idosos que já estavam bem doentes, com alguma comorbidade. Com isso eu não estou querendo minimizar o efeito da morte. A morte, se fosse de uma pessoa, de 5 pessoas, de 10 pessoas, já ia trazer grande sofrimento para nós. Mas eu quero dizer que, às vezes, as pessoas começam a olhar já achando que o que vai acontecer. Olha só o que o texto diz aqui agora em Lucas capítulo 21. Então diz assim, versículo 9. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, outra expressão que Lucas usa, né? Revoluções, não vos assusteis, porque é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Não fica achando que isso já é o próximo fim, não. O fim não está perto, não. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias, fomes em vários lugares, coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Antes, porém, aí ele continua dizendo alguns conselhos agora para os discípulos. Mas observe aqui, 2 coisas que Lucas coloca aqui nessa lista que Mateus não mencionou. Haverá terremotos, ok? Epidemias, ou seja, doenças. Quantas grandes doenças nós já tivemos, né? Do primeiro século até hoje. Algumas que não foram nem tão documentadas como essas nossas atuais doenças. Então, historicamente, já fomos afetados por muitas epidemias, que infelizmente mataram muitas pessoas. E o que é isso do ponto de vista bíblico? É o princípio das dores. Vai ser assim até o fim. Quando vencer do coronavírus, do Covid-19, pode esperar que daqui a pouco tem do Covid-20. Daqui a pouco vai aparecer um outro problema aí. Daqui a pouco sempre vai surgir algum problema dessa natureza. Não fica achando que vencer uma, acabou. Sempre vai surgir mais, e até mesmo os próprios cientistas que nem cristãos são ou que não estão abordando a parte da Escritura, afirmam isso também. Então vai surgir. Mas outra coisa que ele diz assim, coisas espantosas, então dando uma margem maior para coisas que podem causar espanto ou interesse, admiração das pessoas. E também grandes sinais no céu. Ou seja, que podem ser eclipses, que podem ser meteoros, que pode ser uma série de coisas que você vai vendo no céu acontecendo, algum fenômeno lunar e coisas dessa natureza aí. Todas essas coisas podem acontecer quando você fala, meu Deus, é o fim. E aí a Bíblia diz, é só o princípio das dores. Muito bem.
o que vai, qual é, já que tem essas coisas acontecendo, voltando agora para o texto de Mateus, capítulo 24, quais são os conselhos que Jesus deixa para os seus discípulos nesse período? Então ele diz, e aqui é um conselho que a gente deve ouvir, eles ouvem isso desde o primeiro século. Você não fique achando que essa aqui é uma aplicação para daqui a alguns anos, não. Isso aqui é para hoje. Então sereis odiados e vos matarão. Estou lendo Mateus 24, 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Você vê em Atos 7, Estevão sendo apedrejado, odiado por causa do nome de Jesus já. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Observe aqui essa ideia de se escandalizar, trair e odiar. Às vezes é uma pessoa até que diz que é da fé, que é do Senhor, mas diante das pressões, das dificuldades, de governos talvez que pressionem mais, como a gente tem em vários países onde o cristianismo é perseguido, e essas pessoas vão se escandalizar com isso tudo, vão dizer, olha, eu não quero mais não, eu acho que eu vou desistir disso aqui. Vão trair os seus, vão odiar uns aos outros. E por que vai acabar causando ódio? Porque a fé vai produzir isso. Ou você atrai para si, ou as pessoas vão ficar com ódio. Isso é a grande verdade. Versículo 11, ele fala de novo dos falsos mestres e falsos profetas, que eu já citei. Versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, por que vai ter tantas guerras? Por que vai ter todos esses problemas? Por que nós vamos ver pessoas se odiando? Exatamente por causa da malignidade no coração das pessoas. E o amor vai se esfriando cada vez mais. O pecado crescendo, o amor diminuindo, mas no coração dos eleitos de Deus, esse amor será conservado. Porque o verso 13 diz, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E aqui uma doutrina importantíssima, né, da soteriologia calvinista, que é a perseverança dos santos. Ou seja, que poderia também ser chamada de a perseverança de Deus. Deus nos faz perseverar. Deus nos faz chegar até lá, senão nenhum de nós suportaria. E Deus é generoso e bondoso, nos fazendo caminhar mesmo em tempos difíceis. E finalmente, o versículo 14, ele diz, e será pregado esse evangelho do reino por todo mundo para testemunhar a todas as nações, então virá o fim. Então, depois ele vai falar sobre a tribulação, e nós vamos voltar nesse assunto aqui, posteriormente, outro dia. Mas a última coisa aqui do princípio das dores, que nos é colocada aqui por Mateus, no sermão de Jesus, é quando ele diz assim, ó, vocês vão perseverar em meio a todos esses sinais, falsos mestres, falsos profetas, fomes, epidemias. Vocês vão viver com gente odiando vocês, alguns traindo, outros odiando vocês, vocês serão entregues, vocês serão atribulados, alguns vão morrer por causa da sua fé, e vocês vão ficar pregando o evangelho. Que interessante isso, né? Ou seja, o momento que a gente vive, o momento da igreja é o momento de pregação do evangelho. Tem gente que fala, não dá para pregar hoje não, estou com Covid-19. Meu irmão, é doente pregando. É no hospital pregando. É desempregado e pregando. Pode ser o problema que for. Você está enfrentando algum momento difícil? Pregue, mesmo assim, porque esse é o momento. O evangelho deve ser pregado e virá o fim. Depois que vier o fim, não há mais necessidade de pregar o evangelho. Inclusive, nós não teremos pastores, pregadores lá em Novo Céu e Nova Terra, viu? Meu trabalho é só aqui. Ensinar a Bíblia é só aqui. Lá, nós seremos todos instruídos pelo próprio Senhor. Mas aqui agora é que há a necessidade de pregar o evangelho, de servir ao Senhor, de levar o evangelho para todas as nações, e será pregado esse evangelho por todo mundo. Um cuidado aqui apenas, quando ele fala de todo mundo, para testemunha a todas as nações, não é a cada indivíduo, cada pessoa. Esse evangelho deve se esparramar por todo o globo terrestre. Nesse sentido, o evangelho já foi. Alguns lugares que são chamados fechados ao evangelho, que não entra cristão, lá já foram no passado lugares que já foram evangelizados. O evangelho de Deus já percorreu a terra. Eu digo isso porque existem algumas interpretações que acham que no dia que você pregar para a última pessoa, digamos que é aquele indivíduo ali, você fala, creia no Senhor Jesus, foi pregado o evangelho. Pum, aí Jesus volta. Porque Jesus volta quando a última pessoa ouvir falar dele.
Não é bem essa a ideia. Observe, não nem se equaliza com o que Jesus vinha falando. O amor vai esfriar, a iniquidade vai crescer. Não é todo mundo ouvindo do Evangelho. Vai ser um remanescente fiel permanecendo aqui na terra. E muitas vezes os cristãos sendo odiados, destruídos, alguns se escandalizando, alguns saindo, alguns pedindo, desliga meu nome da igreja que eu não quero mais. A gente vê isso hoje. Quantas vezes eu já tive a tristeza de ver pessoas mandando documento para mim, pastor, eu quero dizer que eu quero pedir o meu desligamento da igreja. O que foi que aconteceu, irmão? Não quero mais ir para a igreja. Tem gente que faz hoje, você nem vê tanta perseguição assim, você vê pessoas assim. Imagine em épocas mais acirradas, como historicamente nós já vimos, e outras que ainda virão aí pela frente. Então, essa realidade de princípio das dores, esses sinais todos aqui, eles vão viver, eles estarão conosco sempre. A gente vai ter que pregar o Evangelho, é sobre tempestade, é em tempo hostil. Então não fique achando que vai ter paz para pregar. Não, é em cenário de guerra. Às vezes vai ter um intervalinho ali entre duas guerras, né, um tempo de paz. Mas você pregue o Evangelho em todo o tempo, é isso que o apóstolo vai nos falar. Então, deixando aqui agora o Evangelho de Mateus e essa expressão, eu quero finalizar aqui essa minha exposição e verificar aqui se meus irmãos têm alguma pergunta. Se você tiver alguma pergunta sobre isso que eu estou falando, você pode escrever aí também. Na semana que vem, nós poderemos iniciar esse vídeo já respondendo. Mas eu gostaria de mostrar para vocês aqui que aquilo que Jesus chama de princípio das dores, os apóstolos também chamam de sinais dos tempos, ou até mesmo coisas que acontecerão nos últimos dias. Quando a Bíblia usa essa expressão, nos últimos dias, muita gente acha que essa é uma referência àqueles momentos lá finais, antes do anticristo chegar. Se você der uma olhada aqui, eu vou citar alguns dos textos, começando aqui por 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Ele diz assim: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus, tendo forma de piedade, parece, mas não é, negando, entretanto, o poder. Foge desses. Aí você fala, quando é que vai ser esse povo aqui, pastor? Quando? Já existe desde o primeiro século. Nós vivemos nesses últimos dias que o texto faz referência. E quando ele diz assim, que esses dias serão tempos difíceis, a palavra grega aqui para tempos difíceis pode ser traduzido como tempos furiosos, tempos até violentos. E o que a gente vai fazer? Foge dessas pessoas. Depois tu tem na sequência aí do texto, Paulo dizendo, tu porém segue nessa direção, faz isso, isso, isso. O mundo vai assim, mas nós vamos seguir nessa outra direção. Eu queria citar para vocês alguns outros textos que falam especificamente sobre os últimos dias. Então, olha aqui, por favor, rapidinho. Hebreus capítulo 1, esse aqui faz uma referência não de últimos dias como sendo lá no fim mesmo, mas ele faz referência à chegada de Jesus Cristo. Jesus chegou, já eram os últimos dias. Olha o que diz Hebreus capítulo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus, no dia que Jesus veio à terra, o escritor aos Hebreus diz, nos últimos dias Jesus veio. Uma referência também isso aqui. Olha o que diz lá em 2 Pedro capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Às vezes a referência é últimos dias, às vezes últimos tempos, né? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3. Tende em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando com suas paixões, e dizendo onde está a promessa de sua vinda. Mais uma vez, esses escarnecedores, desde o primeiro século,
todos os apóstolos falam deles. Então, aqui nós já vimos Paulo falando, escritor aos Hebreus falando. Agora, 1 Timóteo, volta aqui, Paulo mais uma vez faz referência a isso aqui, no capítulo 4, e ele chama não de últimos dias, mas últimos tempos. Capítulo 4 diz: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecer a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Aí você fala, pastor, quando é que isso vai acontecer? Já estava acontecendo nos dias de Paulo. Gente apostatando da fé. Semana que vem, se Deus quiser, eu vou falar mais sobre isso, apostasia, abandono da fé. Por obedecer a espíritos enganadores e ensino de demônios, ou seja, ensinos falsos, de falsos mestres, de falsos profetas, desde o primeiro século. E desde o Antigo Testamento a gente já tem a presença dessa classe miserável aqui. Olha o que diz Judas. Judas e João aqui, os últimos dois textos aqui. Primeiro João aqui, que já está no meio aqui. 1 João capítulo 2, versículo 18, ele chama aqui os últimos dias de última hora, para fazer uma referência a essas últimas coisas. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo também agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram os nossos, não eram dos nossos. Então a Bíblia fala de últimos dias, últimos tempos, última hora, e João está dizendo isso aqui, dizendo, olha, nós já é a última hora, ele não está dizendo quando chegar a última hora. Então referências ali. Todas essas referências são o princípio das dores, que Jesus se refere lá no seu sermão profético. Última coisa que eu queria citar aqui, ainda nessa mesma linha, só para você ver a variedade de pessoas que estão falando da mesma coisa. Jesus fala sobre o princípio das dores, Paulo faz referência às coisas que vão acontecer nos últimos dias, você vê Pedro fazendo referência a isso, você vê o escritor aos Hebreus fazendo referência a isso aqui também, João fazendo referência a essa mesma questão, e agora Judas, não tem capítulo, né? Versículo 17 e 18. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas paixões. A epístola toda de Judas é exatamente um alerta contra os falsos mestres, que foi a primeira coisa que Jesus falou, não vos engane, não deixe eles enganarem vocês. E aqui Judas fala, no último tempo haverá dessa gente. Uma referência aqui no singular agora, no último tempo, no fim. Ou seja, dos dias de Jesus até o final, nós vamos viver essa tensão o tempo inteiro, de guerras e rumores de guerras, de epidemias, de fomes, de terremotos, de gente se escandalizando, de gente com ódio, de gente apostatando da fé, do amor de muita gente esfriar, de ver a iniquidade crescendo, e você vai lutando daqui para lá. Não fica achando, como alguns acham, que uma linha reta, assim. Eu falei semana passada, né? A história não é assim, não. O Dr. Hermes Maia costuma dizer que a história ela se desenrola de maneira realizante. Se você fosse fazer uma linha, a linha não é assim, não. A linha é assim, ó. Desce para cá, volta para cá, piora, melhora, depois você acha que já está chegando, aí volta mais para cá. Não é assim, não. É um negócio meio embolado assim. Mas o que a gente sabe nesse tempo inteiro? Cristo está conosco. Cristo promete estar conosco. O que a gente tem nesse tempo inteiro? Vamos passar por muitas provações. Vamos viver tempos difíceis. Vamos viver com falsos profetas no nosso ouvido o tempo inteiro. E a gente precisa estar apegado à palavra para poder resisti-los. Para poder não sucumbir diante de suas investidas malignas. Para a gente permanecer firme só pela graça de Deus. Então, eu queria, nesse dia aqui, dizer para você, meu irmão, ao estudarmos sobre escatologia, a gente deve considerar todos esses sinais, não como eventos que ainda vão acontecer, mas eventos que já aconteceram, estão acontecendo e continuarão acontecendo até a volta de Cristo. E o que marcará mesmo ali? Quais são, pastor, os eventos finais ali? Semana que vem nós vamos estudar exatamente sobre eles, que estão narrados pelo apóstolo Paulo na segunda carta
aos Tessalonicenses capítulo 2. Então nós vamos estudar sobre a apostasia e o anticristo. O que realmente a Bíblia fala sobre essas duas realidades. Tá certo? Então por hoje a gente fica por aqui. Como aplicação final dessa passagem, eu queria dizer para você que essa mensagem deve trazer consolo para o seu coração. Em que sentido? Como, pastor? Tanta coisa acontecendo, como é que eu vou ter consolo? Você vai ter consolo pelo fato de Deus ter dito que tudo isso ia acontecer, de fato está acontecendo. Então você pode descansar nas promessas de Jesus. Ele promete estar conosco sempre, até a consumação dos séculos. Ele não diz assim, quando chegar na consumação vou estar com vocês, então vocês se viram aí no meio desses problemas. Não, ele promete estar conosco em todo esse período. Uma outra aplicação é que nós devemos pregar o Evangelho. Essa é a época da gente pregar, anunciar o Evangelho. Esse Evangelho deve ser pregado pelo mundo inteiro. Não tenha, outra aplicação que eu trago para você é, não tenha esperança nos governos. Muitas vezes você acha que um governo é fantástico, você fala coisa maravilhosa, e você, vou até me filiar a um, porque eu quero... Olha, você pode até ter isso como um direito de um cidadão brasileiro, mas não bote sua esperança em governos, porque hoje eles começam bem, daqui a pouco se desviam e caem. E historicamente a gente já viu isso repetidas vezes. Tenha a sua esperança apenas em Jesus de Nazaré. Se tem uma instituição que vale a pena você fazer parte, é a igreja do Senhor Jesus. Nessa igreja nós devemos fazer parte, nós devemos anunciar para que outras pessoas venham fazer parte também conosco. Então esse é o meu desejo sincero, que ao pensar sobre essas coisas você possa se consolar, sabendo não que vai acabar isso aqui, vai ser assim, mas já estava assim, não é uma coisa nova. Já estava, está e continuará. Mas Cristo promete estar conosco em toda essa trajetória. Que coisa gloriosa. E isso pode nos dar esperança e tranquilidade a cada dia. Tá certo, meus irmãos? Que Deus os abençoe grandemente. Deixa eu ver aqui se meus irmãos têm alguma pergunta aqui para fazer. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, a observação aqui do diácono Henrique, muito interessante. Ele fala que as guerras dos homens têm pausas e períodos de paz, mas a guerra espiritual dura a vida inteira. É isso mesmo. Por isso que eu achei muito interessante aquela descrição do brigadeiro, quando disse que o tempo de paz é só a pausa entre duas guerras. Pequenos momentos que a gente tem, mas a gente vive em guerra. E no mundo espiritual é guerra o tempo inteiro, só que no meio da guerra a gente encontra paz de espírito. Por isso que a paz de Jesus é aquela que ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar, né? Alguém aqui pergunta também, pastor, como será o anticristo? Eita Jesus, semana que vem nós vamos falar sobre esses dois aqui. Mas a pergunta é assim, será que já temos sinais desse anticristo? Vai ficar bem claro aqui, viu, Janaína? Vai ficar bem claro essa resposta aqui para você na próxima semana, quando a gente descrever o homem da iniquidade. E assim, a nossa tendência é identificar sempre com alguém. E isso é um pecado que a gente incorre. Por exemplo, na própria época da Reforma, o papado era uma coisa tão pesada que muitos reformadores, eles chamaram o Papa de anticristo, por causa da Santa Inquisição, por causa das indulgências, por causa da busca pela riqueza, pelo fato de estar sentado dentro da igreja, no trono, fala, é o anticristo. Então a gente tem que ter cautelas, ou seja, nossos irmãos, gente séria, mas estavam tão envoltos naquele cenário que eles já estavam achando que era o fim do mundo ali. Ó. Vai vir o anticristo, vamos pregar que daqui a pouco Jesus chega. E já se passaram aí 500 anos, né? Então, a gente deve ter cautelas em relação a isso, né? Deixa eu ver aqui outra pergunta, que alguém coloca assim, a ideia de uma escalada progressiva desses sinais é bíblica? Bem, eu citei um pouco isso na semana passada, quando eu falei sobre o desenvolvimento da história. Não é linear e não é otimista do ponto de vista de que as coisas vão sendo melhoradas, simplesmente assim. Mas ela é realizante,
porque ela vai alcançar todos os propósitos de Deus. Então, esse progresso existe sim, a ideia de uma escalada progressiva desses sinais, sim e não. O que vai progredir não é que vai ter piores coisas. Quando chega lá no final, sim, antecipando os momentos da vinda de Cristo, tudo isso vai ser intensificado? Vai, que é o que nós chamamos de a grande tribulação final, que a gente tem naquela do ano 70, um protótipo dessa que vai chegar, onde vai ter a aparição do homem da iniquidade, uma grande apostasia e coisas que eu vou falar semana que vem. Daqui a pouco eu me empolgo aqui e já puxo o estudo da semana que vem para hoje. Mas aqui apenas para a gente ter uma noção aqui sobre essas coisas, né? Então, existe sim uma escalada progressiva da história, mas desses sinais não necessariamente, né? Os sinais já existiam, os sinais existem, vai ter uma hora que vai dar uma diminuidinha, dar uma melhorada, daqui a pouco já surge mais intensamente, então não nesse sentido, né? Outra pergunta aqui, estamos experimentando um período de paz mais prolongado e as guerras tendem a se travar, mas por meio da diplomacia. Podemos chamar isso de falsa paz? Embora existe sim, outras guerras sendo travadas no campo ideológico. Mais uma vez eu vou mostrar, quando a gente for falar sobre o homem da iniquidade, vocês vão perceber, as ideologias todas parecem, você fala, não acredito, é o que o pessoal está fazendo hoje, é o anticristo mesmo. Vocês vão sentir isso, vão perceber isso quando a gente falar semana que vem. Mas eu vou deixar vocês com essa vontade aí de semana que vem não perder os nossos estudos, né? Mas existe muita falsa paz, até mesmo porque a falsa paz ela é produto do que os falsos profetas ensinam. Se você pegar Jeremias, Ezequiel, e eles falam sobre isso, né? Jeremias fala repetidas vezes no seu livro, eles falam de paz, paz, quando não há paz. Mas como não tem paz? Falsos profetas ensinando, gente dizendo coisas que, em um certo sentido, é o que a gente vê hoje, sim, né? Coisas por meio da diplomacia e também por meio da forma como a informação chega. A maneira da informação. Às vezes você vê as pessoas tentando tranquilizar ou até suscitar revoluções pela forma como eles transmitem a informação. Esse é um problema da nossa época, muito especificamente. E você vê essa briga que existe entre várias emissoras de TV e canais, as mídias sociais, aí você vê de um lado, vê do outro, você fica às vezes até perdido com tanta informação que você tem aí. Mas pelo menos é uma época que você pode ir atrás da informação, porque antes você recebia só de um jeito e do jeito que quisesse. Aí sim dava para pintar uma falsa paz de verdade. Aqui tem alguém que pergunta assim, você acha que temos período prolongado de paz só no Brasil e outros países? Bem, no Brasil, sim. Eu acredito que a pergunta que foi feita aqui desse período de paz prolongado é porque o Brasil em si não está envolvido numa guerra. E onde nós nos envolvemos mais precisamente já tem bastante tempo, sim. Não foi de um ano ou dois, coisa assim. E onde nós vamos, muitas vezes, para dar apoio é na ONU, como a gente já foi para o Haiti, no próprio Líbano, missões de paz, onde o Brasil vai lá para atuar mais nesse sentido, mas não no combate propriamente dito, né? Então a gente tem a falar sobre tempo, aí depende da nossa idade, né? Então, para um de nós que vive 80, 90 anos, você vê 50 anos sem ter guerra, 40 anos sem ter guerra, você fala, é um bom tempo sem guerra. Mas se você for olhar por outro, então depende dos termos da pergunta, né? Se você olhar por outro tema, a gente nunca vive tempo de paz, está sempre, como alguém colocou aqui, nós estamos em guerras constantes. Quando não tem guerra de um país com outro, você tem guerra na Rocinha, você tem guerra contra o crime organizado, você tem guerras ideológicas, você tem muitas guerras, sim, de fato tem. Então, esses embates todos, e aí, pastor, mas o texto está fazendo referência ao quê? O principal que o texto mostra é que o coração humano é tão depravado que ele não consegue viver em paz. E vai ter nação contra nação, reino contra reino, revoluções, brigas.
brigas em várias circunstâncias. Briga começa dentro de casa. Briga em casa, briga na igreja, briga com o pessoal do condomínio, briga uma cidade contra outra, briga um estado, briga um país contra outro, briga um continente contra outro, aí você vai ampliando cada vez mais, né? Então, agora existe hoje no mundo, não sei precisar quantos, mas existem muitos lugares que estão vivendo pé de guerra. E tudo isso aponta para o quê? É apenas o princípio das dores. Certo? Então, essas perguntas aqui eu já respondi. Então, eu quero finalizar esse momento aqui orando. O que eu acho mais interessante do ensino bíblico, escatológico, é que ele é consolador. Ele nos traz paz de espírito. Em que sentido? Porque a gente vivendo épocas que tem guerra aqui, guerra lá, fomes, epidemias, em vez de você ficar desanimado, angustiado, você pode desfrutar de paz de espírito por saber, Deus disse que tudo isso ia acontecer e de fato essas coisas aconteceram. Então a gente pode tranquilizar, porque o que Jesus disse vai acontecer. Ele disse que vai voltar e vai destruir tudo, vai nos levar para o novo céu e nova terra. Então você pode tranquilamente descansar nessas verdades, ainda que o cenário seja nefasto. Jesus simplesmente nos tranquiliza dizendo, calma gente, é só o princípio das dores, mas eu tenho controle de tudo. Vai piorar, vai melhorar, vai ficar vivendo assim, vai ter uma hora que vai chegar uma grande tribulação, vai vir uma apostasia generalizada, vai surgir o homem da iniquidade e o filho do homem vai surgir logo na sequência. E a pergunta que eu faço é, vai ter uma guerra, a terceira guerra mundial? Como é que vai ser esse embate aí agora do anticristo, na época da apostasia, e como é que Cristo volta? Não perca, na semana que vem, se Deus quiser, nós vamos estudar exatamente sobre isso, sobre a apostasia, a grande apostasia, e a aparição do homem da iniquidade, ou o anticristo. Então, meus irmãos, nós vamos finalizando por aqui. Outras perguntas poderão ser respondidas no início do nosso estudo da próxima semana, se Deus assim nos permitir. Vamos orar? Vamos pedir a Deus sua graça e sua misericórdia sobre nós? Pai bendito e amado, nós te damos graças, louvamos, exaltamos o teu glorioso nome, porque como é bom poder ler essas histórias, essas profecias e perceber que tudo aquilo que o Senhor falou realmente aconteceu, a sua palavra não vai cair, não caiu e nunca cairá. E nós podemos confiar na veracidade de tudo aquilo que Jesus nos ensinou, no testemunho das Escrituras, em perfeita harmonia do ensino de Cristo com o ensino dos apóstolos, e nós te louvamos por isso. Porque a Bíblia é um livro confiável, que traz consolo ao nosso coração, que traz direção para a nossa vida. Desperta-nos, ó Deus, para anunciar esse livro, para anunciarmos a Tua palavra para pessoas de vários lugares, de todo o mundo, a fim de que o Teu nome seja conhecido e sirva de testemunho para as nações, independente se converterem ou não. Mas o nosso desejo sincero e honesto é ver pessoas se convertendo ao Senhor Jesus, ouvindo essa bendita palavra e tendo a melhor presente de todos, a maior de todas as bênçãos, que é pertencer a Cristo e viver para o Senhor. Nós não sabemos quem são os eleitos de Deus, mas o Senhor que elegeu nos mandou ir por todo o mundo. E certamente pelo mundo todo o Senhor tem seus eleitos, que no final serão todos reunidos, ajuntados por Ti mesmo, para louvarem o Cordeiro pelos séculos dos séculos. Nós louvamos o Teu nome, Te bendizemos e Te agradecemos por essa grande bênção, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos, tenham todos uma boa noite na santa paz do Senhor Jesus, e semana que vem, se Deus quiser, vamos continuar com o nosso curso sobre o fim do mundo, escatologia bíblica da perspectiva reformada. Que Deus abençoe sua vida. Disseste que nunca me deixaria. Disseste que a vida me abalaria. Disseste que no mundo
nações,